Estão conseguindo ver aí? Esse daqui é um pipeline de um projeto nosso, que ele é um projeto de Angular, então ele está instalando as dependências e buildando o projeto e tal. Eu só estou mostrando para vocês como é o editor aqui na Azure, que eu acho muito bom. Então você tem aqui, ó, tudo colorido, né, para facilitar você enxergar tudo muito bem. E aqui do lado direito, ó, tem todas as tasks. Então você consegue pesquisar. Por exemplo, se eu precisar rodar um PowerShell, eu digito aqui PowerShell e só de eu clicar aqui, eu vou vir aqui no final. Opa, aqui. Onde está o meu cursor? Se eu clicar aqui em PowerShell, ele vai mostrar algumas opções para eu já configurar. Qual é o caminho do script e tal, se eu quero eu mesmo escrever o próprio script. Isso aqui é bem interessante, que é a preferência de ação caso dê um erro. Então, por exemplo, se essa task, se esse comando falhar, o que eu quero que aconteça? Para o pipeline inteiro e dá um erro, ele continua e, e assim por diante. Então, se eu clicar no Ads aqui, ó, ele já adiciona tudo para mim. Então, eu posso eu mesmo escrever a task, só que o helper aqui é excelente. Então, a gente vai pesquisando as tasks que a gente quer colocar, vai adicionando, configurando e no final a gente executa. Por exemplo, ó, ali, por exemplo, tem uma task que é Archive Files, tá vendo? Então, se vocês quiserem, por exemplo, no final do pipeline, vocês quiserem pegar todos os arquivos que vocês criaram e empacotar eles, para você zipar mesmo, tem já uma task Uhum. específica para isso, já pronta. Você só Cara, precisa indicar o sensacional. caminho do arquivo. Sensacional. Você já programa tipo um robozinho que vai fazer aquela tarefa manual todinha que seria É, feita, né? É, é. exato. Isso é muito bom. Putz, Isso é muito bom porque, sensacional. uma, não contamina, não é um ambiente contaminado, porque toda vez que ele vai rodar uma task, ele está, entre aspas, criando uma máquina virtual nova, zerada. Então, não tem nada de arquivo lá para contaminar. E toda vez. E você pode criar árvores de rotinas. Então, por exemplo, se o build deu certo, roda essa outra parte, que roda essa parte, que roda essa parte, que até no final te entrega na E aí produção. depois ele Entendeu? se livra de tudo isso, né? A E, menos que você peça pra ele salvar em algum lugar, não é isso? É, Porra, e o exatamente. poder disso daqui sensacional, cara. cara, Putz, é até difícil de passar, porque assim, como ele roda PowerShell, você consegue fazer request de API. Então, uma coisa que eu sério? fiz nos testes que eu estava fazendo aqui era pegar no final de um pipeline, eu usar a própria API da Azure e dar um gatilho usando um request de API na API da Azure para rodar um segundo pipeline. Então a gente pode encadear vários pipelines, você pode mandar um request para sua própria API no seu servidor que vai fazer seja lá o que quer que você queira fazer. Então, cara, isso aqui é maluco, cara. Nossa, É muito sensacional, poderoso. cara. É Putz, muito poderoso, muito poderoso. A gente conseguiu até mandar tasks para Forge diretamente daqui Aham, também. exato. Então caraca. dá até para você comunicar com a Forge, rodar Design Automation do Revit, enfim, é muito poderoso. Pessoal, eu consegui arrumar lá os templates, deu certo, tá? E, Boa. Deixa eu voltar aqui. De novo, para quem, vamos supor assim, vou aprender isso daqui e tal, isso daqui é o ponto zero, tá? Na verdade, agora a gente está começando de verdade a falar do framework, tá bom? Então, eu estou aqui com a versão 9, tá? Já rodando, já instalada, com o template. Então, teoricamente, o que vocês vão fazer é baixar o template do jeito que eu expliquei para vocês antes e instalar ele e vai, teoricamente, rodar dessa forma. De novo, não é um problema no framework, é só o Visual Studio, a configuração do Visual Studio mesmo, dos templates, tá bom? Então, ó, basicamente, então, eu seleciono a versão do Revit que eu quero rodar, então eu quero rodar a versão 2019 nesse caso, só porque eu tenho ela aqui, e aí eu vou, meu projeto já está selecionado aqui e eu vou dar o Start. O que ele vai fazer? Ele vai compilar já o meu aplicativo e já vai copiar para as pastas certas do Revit lá. Da mesma forma com que o Jeremy também que fez com o template que ele fez lá para o Revit normal, tá? Mas aqui já realmente utilizando o Onbox. Se eu vim aqui num projeto novo, não preciso carregar nenhum projeto existente nem nada, é só mostrar para vocês aqui, ó.
Que agora, no meu Revit, eu já tenho ó, uma aba do que eu pedi para ele criar, né? O próprio template já vai pegar o nome que você colocou no projeto e vai colocar aqui. E a gente tem um Hello Framework. Você clica aqui, ele já vai abrir, certo? Ele faz duas coisas. Ele faz essa abinha aqui com esse painel e ele faz também aqui na Add-ins, ele também coloca aqui também, ó. Tá vendo? Um Hello Framework. Tá? É o mesmo comando. Mas vamos ver agora como que ele faz isso, tá? Como que você programa para isso acontecer. Deixa eu fechar o Revit agora. Dá o stop aqui. Olha só que interessante, tá? Vocês já devem ter visto lá na aula da AU como que eu trabalhei os conceitos de container, como que foi trabalhado os conceitos de separação de código, o porquê que o código está separado do jeito que está. Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica em relação à aula, vocês podem me perguntar agora também. Aliás, foi muito eu bem não vou explicado, falar em viu, muitos Thiago? detalhes. Foi muito bem Obrigado, explicado, cara. viu, velho? Putz. Valeu. Thiago, Diga. rapidinho, bicho. Uhum. Ali, por exemplo, Create Panel. Tu colocou isso é alguma extensão para aparecer o nomezinho do parâmetro do método? Create Panel. Aqui. Isso. Aí do lado tem Tab Name. Isso é alguma extensão do Visual Studio ou... Do C Sharp? Não, cara. Na verdade é o seguinte, ó. Esse iRibbon Manager aqui, ele não é do Revit. Isso aqui é código do framework. Tá? Se você criar um aplicativo do Revit, um Revit Application, não existe esse método aqui, ó. Esse método tudo também bem. é do framework. Eu acho que o Ramon tá Tô perguntando falando só um do nome dos detalhezinho. parâmetros. Isso, o nomezinho ali. do parâmetro. Tá ali, ó. Panel Name. Tab Name, onde tu tava Aí, na tá. linha 28 ali. Só um pequeno detalhezinho. Poxa. Verdade. Isso aqui. Cara, é uma opção no Visual Studio que eu coloquei. Parameter. Name. Parameter. Cara, é uma opção no Visual Studio. Não é argument. Name. Alguma Qualquer coisa coisa assim. eu procuro depois, mas é bem interessante ver isso. Eu gosto disso mesmo. É isso aqui, né, que você falou. Verdade. Eu Também me eu chamou me a atenção. enganei. Eu tava pensando eu pensei que você tava falando disso aqui, ó. Do método mesmo. Beleza. Tranquilo. Mas só uma opçãozinha no Visual Studio que ele habilita isso aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém chamou no chat alguma coisa? O Joel já respondeu lá, ó. Beleza. Show de bola. Beleza, pessoal. Então tá. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Aqui a gente está criando duas coisas, ó. Lembra que a gente viu no Add-ins Tab? Tá aqui, né? Aquele painelzinho. E a gente tem aqui na Ribbon também, tá? De novo, lá na aula eu explico com mais detalhes como funciona para criar o Ribbon e tudo mais. Mas basicamente, esse Ribbon Manager aqui, ó, que o framework injeta, já vai te dar todas essas opções para você fazer isso. Qual é a vantagem de utilizar ele e não utilizar o do Revit? É só mais fácil de utilizar isso aqui. É mais fluido, digamos assim. E já deixar aquele trabalho braçal aí já pronto, né? Nas classes, né? Exatamente, métodos, né? exatamente. Exatamente. Show de bola, velho. Então, assim, isso daqui, se você olhar no Onbox, no código do Onbox, para criar aqueles painéis do Onbox, você vai ver que essa classe aqui tá gigante, gigante. Tem muita opçãozinha que você tem que controlar. Aqui, com uma linha de código muito bem estabelecida, você consegue resolver isso. Então, aqui eu já estou criando um painel e depois eu estou colocando o botão já configurado nesse painel, com o ícone que eu quero. Entendeu? Então tá tudo aqui já prontinho para vocês utilizarem. De novo, se vocês quiserem dar uma olhada lá na aula da AU, vai estar um pouco mais em detalhes sobre isso, tá bom? Então isso aqui basicamente, ó, esse onCreateRibbon é só um método que eu criei para que o framework tem, na verdade, para a gente lidar com o ribbon do Revit, tá? Ele é só um método separado para isso, para você colocar tudo que você precisa de UI lá. Por quê? Porque aqui no OnStartup é onde a gente começa a trabalhar com o container, que é a coisa mais importante em código mesmo, dentro do framework, tá? Então, ó, em vez de você ter isso daqui, ó, que é o padrão do Revit,
você tem o UI Control da Application, só o Onbox ele injeta esse container para você utilizar. Com o container, aqui você tem duas fases. Você tem a fase de registro e a fase de resolve, né, de resolução. Basicamente, você faz o seguinte. De novo, na U eu explico com mais detalhes, mas é uma forma como você faz com que o framework é responsável por instanciar os seus serviços, né, as suas classes que precisam executar métodos, e não você mesmo. Quando você faz isso, você se exime da responsabilidade de ter que ficar fazendo manutenção e instanciamento de classes, que em aplicações maiores se torna até um pesadelo, tá? Para manter tudo em ordem. O framework ele vai resolver tudo isso para você de forma automática, a partir do momento que você segue as regras que ele precisa para fazer isso funcionar para você, tá? Então aqui, ó, você vê que o container, como eu falei, que como ele é feito em partes, a gente vai encaixando essas partes. Por exemplo, neste específico, eu adicionei o Onbox Core, tá? Tá adicionado aqui. Isso aqui já vai vir com o template mesmo, né? Ele tem algumas coisas já prontas para você, ó. Ele tem um HTTP Service, que é basicamente uma forma para você chamar APIs na nuvem, né? Já pronta. Ele tem o JSON, que é serialização. Legal, isso é muito bom mesmo. Ele tem o JSON, que é a serialização de o que você quer serializar, né? Tem login, que é para fazer log de evento, por exemplo, quando sua aplicação dá um pau, dá um erro, alguma coisa, você pode ter algum tipo de log para saber onde que deu o problema, ter o stack trace dela. A gente até pode fazer alguns testes em relação a isso hoje. E tem o Mapper. O Mapper é uma das coisas também mais importantes dentro do framework, que eu acabei não discutindo muito ainda. Não tem nem documentação meio pronta para ele, mas a gente vai conversar hoje sobre ele. O Mapper é um jeito que você tem para clonar classes ou mapear propriedades de uma classe para outra. Por exemplo, quando eu vou numa UI, isso é muito comum, tá? Eu vou dar um exemplo de UI, mas isso se estende para muitas coisas. Quando eu estou, por exemplo, numa UI e eu tenho uma classe que tem, sei lá, propriedades de um pilar. Vamos colocar aqui, já para estender no conceito de Revit, tá? Eu tenho umas propriedades do pilar e eu quero fazer alterações nessas propriedades, por exemplo, né? Só que o que eu quero eu não quero fazer alteração diretamente no elemento, ou não no elemento, mas na instância que eu estou utilizando. Não a instância do Revit, a instância de objeto do C Sharp, tá? Eu quero fazer uma alteração, tem uma janela de edição, por exemplo, certo? Só que, se o cara clicar em cancelar, eu tenho que desfazer todas essas alterações que ele fez, certo? Então, como que eu lido com isso dentro de uma aplicação? A forma mais fácil, digamos assim, a forma mais que se utiliza em relação a isso, o padrão eu clono esse objeto, eu edito esse objeto só na UI. Clonado, né? Exatamente, o clonado. E se o usuário clicar em cancelar, eu simplesmente jogo esse objeto fora. Se o usuário clicar em aplicar, se ele clicar em aplicar, esse objeto aqui vai substituir esse outro objeto. O clonado vai substituir o objeto. Pega as propriedades do clonado e copia ele de volta no outro, né? No original, né? Exatamente, Entendi. exatamente. No Orsabin, isso acontece muito. Só que o Orsabin ele foi feito antes desse framework existir. E, cara, é muito código que tem que ser feito na mão por causa disso. Muito código manual que tem que ser feito por causa disso. Então, o Mapper, ele foi criado, na verdade, pensando em problemas que a gente teve dentro do Orsabin. Eu entendo bem essa dor. Aí, Thiago, então, só para eu entender melhor, aí exatamente o que sim. o Mapper faz, então? Que eu não captei ainda. Você tem uma classe, certo? Essa classe tem propriedades. Várias propriedades, certo? E você quer pegar essa classe, essa instância, e copiar ela para uma outra instância, uma outra variável, certo? Se você ir lá e usar os métodos padrões do C Sharp de copiar, você tem um problema com referências. Toda vez que você seta uma variável para outra, a referência na memória, no heap, é a mesma.
entendeu? O heap está apontando para o mesmo lugar no stack. Quem é programador há muito tempo aí, ou quem tem um background de ciência da computação, já vai falar, putz, isso é, né? Então, basicamente, o que ele faz é separar outra instância totalmente independente, entendeu? Então, não é a mesma coisa de você falar var tal coisa e depois você colocar essa var igual a outra coisa. Se você fizer isso, ainda vai ficar referência cruzada nessas instâncias, entendeu? O mapper, ele mapeia e clona isso em outro lugar. Thiago, Então a Claro, instância fica ficou separada. claro. Valeu. esse é Oi. o mesmo mapper para você trocar para uma outra classe? Pode ser também, pode ser. É Mas o aí eu mesmo? não. Ele faz isso Eu também, tenho- mas eu acho que eu- seria muito, muito avançado falar disso agora, Rafael. É que daí eu teria um outro exemplo sobre isso, da Não, questão do mas banco de dados, mas você quer que deixe, quer que É deixe melhor quieto? não, é melhor não. É muita, já é muito. Vamos Beleza. manter assim, porque às vezes, se a gente quiser colocar muito conceito de uma vez só, vai acabar complicando mais do que facilitando. Basicamente, o Beleza. Mapper ele faz muita coisa, tem muito mais coisa que ele pode fazer, é muito mais assim útil, mas vamos manter só no clone por enquanto, para ficar mais fácil o pessoal entender. Mas ele, a partir do momento que vai utilizando, tem muita gente aí no grupo, com certeza, que já sabe. Não, eu já sei que só de você falar aí de banco de dados, o pessoal já sabe o que você quis dizer. Mas vamos tentar ficar mais claro, mais fácil aqui. Então, basicamente, esse Onbox Core, pessoal, é a parte core do Onbox. É o que o Onbox utiliza para fazer tudo o resto. Então, o próprio framework utiliza muito o serviço de HTTP. Não, nem tanto, mas ele utiliza bastante o serviço de JSON, ele utiliza bastante o serviço de login, ele usa bastante o serviço de mapping, tá? Dentro dele mesmo. Então, ele já tem essa opção de injeção diretamente. E aí eu tenho a opção de injetar também, Add Revit MVC. O que é esse MVC? São todos os pacotes importantes para eu lidar com UI, também que são instalados de forma automática pelo framework quando você vem aqui e clica e você dá o Add MVC. Existem várias outras coisas no container que você pode adicionar. Você pode adicionar o mapper de forma separada, isso daqui é quando você vai fazer alguma configuração do mapeamento separado. Você tem o próprio Onbox Core, que eu já adicionei aqui, o MVC. Aí tem outras coisas que você pode fazer com o container também, tá bom? Mas a gente vai falar deles a partir do momento que a gente vai fazendo mais coisas, tá bom? E aí eu tenho aqui, um especial que eu estou adicionando uma singleton. Eu estou adicionando uma classe que vai viver durante todo o ciclo de vida da minha aplicação. Então, toda vez que a gente fala de container, a gente tem três ciclos de vidas de container, tá? Isso tem container que não tem plataformas que não tem tantos ciclos de vida, mas de uma forma geral, todos os containers, ou o conceito de container vem com 3 ciclos de vida. O transiente, o scope e o singleton. O singleton, ele é uma single unit, né? Uma single instance. Então, o que vai acontecer? Quando o teu aplicativo pedir uma instância desse message service, ele vai criar essa instância e o container vai segurar essa instância para ele durante todo o ciclo de vida da aplicação. E toda vez que você pedir o message service, ele vai entregar a mesma instância para você. Então, ele vai instanciar esse message service uma vez só. Tá bom? O conceito de escopo ele vai instanciar ele uma vez só durante um escopo determinado. Tá? Vamos voltar um pouquinho. O que é o ciclo de vida de uma aplicação? Tá? Se você estiver falando numa aplicação web, é toda vez que você subir o seu servidor para a nuvem e ele vai ficar lá na nuvem, o seu site vai ficar no ar e o servidor não vai ser desligado. Então, eu estou aqui pedindo request para o seu site, ele vai continuar. A partir do momento que eu desligo o servidor, aí eu mato a aplicação, certo? Aí quando eu subir ele de novo, aí ele vai criar de novo essa classe, essa instância. Agora, dentro do Revit, o ciclo de vida já é diferente.
de uma aplicação. O ciclo de vida é quando tem um startup do modinho do Revit, ele começa o ciclo de vida. Quando o Revit fecha, ele acaba o ciclo de vida. Basicamente quando você abre e fecha o Revit. É um ciclo de vida. Tá? Detalhe o ciclo de vida não passa de um para o outro. Por exemplo, se eu abrir o Revit, uma janela do Revit, aí eu vou lá e abro o Revit de novo. Então eu tenho dois Revits abertos. Cada um tem o seu ciclo de vida. Tá? Eles são separados. Ele não passa de um para o outro. Tá bom? Mas basicamente o ciclo de vida no Revit é esse. Tá? Aí você tem o conceito de escopo também. O escopo o ciclo de vida se limita a um escopo que você determinou. Tá? Dentro do Unbox você pode definir um escopo em si, mas o próprio Unbox já define um escopo para toda vez que você abre um comando no Revit. Então, quando você abrir o comando, inicia um ciclo de vida. Quando você fecha o comando, termina um ciclo de vida. Ou seja, se você criar esse box service aqui como escopo, assim, em vez de singleton, ele vai criar uma instância nova do message service toda vez que você pedir um comando novo. Quando você clicar lá na ribbon e adicionar aquele comando. Ele vai, se ele precisar, né, do message box service, ele vai criar, tá? Ele só cria se ele precisar. Criou, e ele vai manter essa instância. Quando você fecha o comando, ou quando o comando termina, quando dá o return succeeded, ele se livra dessa instância, e aí se você pedir de novo, ele vai criar uma outra nova. Ou seja, olha o conceito que a gente já criou aqui. Ó. O singleton ele vai ser um só durante o ciclo de vida todo do Revit. O escopo vai ser quando você abre um comando, e esse comando finaliza, ele acaba ali. E a gente tem também o transiente, que é toda vez que ele pede uma instância do Message Box Service, ele vai criar uma nova, ele vai instanciar uma nova. Então, esses são os 3 ciclos de vida do Unbox Framework. Tá? Esse ciclo de vida não foi eu que inventei, tá? O ciclo de vida, eles são padrões para qualquer tipo de Dependency Injection Service ou Dependency Injection Container, tá bom? Então, eu só trouxe esses conceitos para dentro do Revit e defini que o ciclo de vida singleton é o ciclo de vida da aplicação em si, do Revit. O ciclo de vida de escopo é quando abre e fecha um comando. E o transiente é toda vez que você pede uma instância nova, que isso é comum para qualquer plataforma que você vai programar. Tá bom? Perfeito. Então, para o Message Box, não importa tanto ele ser transiente, escopo ou singleton. Porque ele é levinho para ser criado, ele vai ser criado em nanosegundos, então não tem nenhum problema. Você vai criar singletons quando? Quando o seu objeto é muito demorado para inicializar, então se você inicializar ele uma vez só, você pode consumir ele várias vezes, tá? Mas você tem que só tomar cuidado com o estado, que aí já é outra coisa. Então, um singleton seria a melhor oportunidade de criar um singleton nessa situação, quando um objeto demora muito para ser instanciado. Transiente é muito utilizado, bastante utilizado para janelas de WPF, tá? Porque janelas de WPF, se você abrir uma janela, se você criou uma instância de WPF, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Edson e o Ramon, o Joel, vocês vão saber que vocês trabalham bastante com WPF. Se vocês criarem uma instância de uma view do WPF, de uma window do WPF, você criou essa instância, você deu show dialog, beleza. Aí o usuário foi lá, fez o que ele queria e fechou o dialog. Se você tentar dar um show dialog na mesma instância, o WPF vai dar pau. Na hora. Ele vai falar, opa, você abriu essa janela e fechou, você não pode abrir ela de novo. Ela tem que morrer agora, entendeu? Então, você não pode adicionar uma janela de WPF como um singleton, tá? Essa aqui não é, tá? Essa aqui é só uma message box Entendi. mesmo. Mas você não pode fazer isso. Ela sofre o dispose, assim que eu fecho ela, né? O WPF não existe o conceito de dispose, tá? Mas, mesmo assim, ela tem recursos que ela só utiliza uma vez. Então, você tem que instanciá-la de novo.
Tá? É só questão de expose, porque sempre quando você fala de expose, é que você está se livrando de recursos adicionais não diretamente ligados ao que você está utilizando. Tá? Então, é só a nomenclatura mesmo, mas de certa forma é sim, Ramon, o que você falou. Ela tem algumas coisas internas que ela precisa, que ela pode utilizar uma vez só. Ela é garbage collected, no final das contas? O WPF ele já é feito no conceito de garbage collection. Então ele se auto-limpa muitas vezes. Mas existe essa limitação que você não consegue abrir a janela 2 vezes. A mesma instância 2 vezes. Mas você pode criar uma nova. Então, até se... Oi, mãe. O framework até te ajuda nisso também. Eu já vou mostrar como. Tá? Mãe. Então, expliquei ali o conceito de ciclo de vidas, que eu não tinha explicado em detalhes na AU. Então, eu acho que seria achei interessante falar para vocês. Tá? De novo, esses conceitos não foram criados por mim, então se vocês forem na internet e procurarem sobre container, porque container é algo bem... tem muitas aplicações dentro da programação, mas se vocês forem lá e ver Dependency Injection Container Life Cycles, vocês vão ver que existem esses ciclos de vida e eles vão explicar um pouco mais sobre o conceito deles, tá? Eu só trouxe esse conceito para dentro do Revit, tá bom? E mais só uma coisa, só um detalhe a mais, que não é para se preocupar nessa reunião também hoje, mas o escopo, você também pode determinar o seu próprio escopo, tá? Existe essa possibilidade dentro do framework, tá bom? Então, o framework cria escopos, mas você pode também criar o seu próprio. A API é pública para isso. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, então eu estou adicionando aqui, ó, esses serviços, né, que já vêm, digamos, pré-definidos no framework, e esse serviço aqui, ó, de message box, na verdade, pessoal, não é um serviço que já vem, já é um serviço também que já vem do framework, ó, ele já está vindo, ó, do próprio framework. Só que a gente pode criar os nossos próprios serviços, e é para isso que o container serve, para você ir adicionando coisas novas para a sua aplicação. Por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma janela de WPF, ou eu quero criar uma classe específica, eu quero instanciar essa classe. Né? Como que eu faço isso? Tá? Dentro do meu do Unbox. Tá? Vamos criar aqui uma nova classe. Eu vou criar, na verdade, uma pastinha aqui, ó, e eu vou chamar essa pastinha de serviços, né? Services. Tá? Dentro dessa pastinha, eu vou criar uma classe nova. Tá? Então, por exemplo, vamos criar uma classe, por exemplo, que, sei lá, deleta pilares do projeto. Tá? Vamos criar esse conceito. Ó, o que a gente quer fazer hoje é deletar pilares do projeto. Pode ser? Fica legal? Porque é uma coisa parece que bem simples, né? Não tem muita complexidade, a gente não se perde no domínio da aplicação, a gente fica focando mais no framework. Eu acho que todo mundo aqui fez algum tipo de código para isso, né? Para deletar elementos de um projeto, tanto no Dynamo quanto no Revit. Então fica fácil, a gente não fica preocupado com, mas é assim que faz ou não é assim que faz. Todo mundo sabe, a gente foca só no framework. Beleza. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer um código para fazer esse tipo de coisa, tá? Qual que é o normal de eu fazer, tá? O normal era eu vir aqui e criar um comando que faça isso para mim. Vamos criar esse comando e vamos refatorar ele? Pode ser? Para que ele fique no padrão do framework, tá? Eu vou só criar o comando aqui, então. Eu vou clicar com o botão direito, adicionar novo item, tá? E aí aqui o Unbox já começa a te ajudar. Se vocês olharem aqui, ó, nos itens, né? Tem os itens normal do Visual Studio. E lembra que eu copiei duas pastinhas, uma do projeto Templates e outra de item Templates? Esses itens Templates vão estar aqui, ó, Unbox. Aí vocês vão ver a versão, a gente está utilizando do A9. E a gente tem aqui, ó, algumas coisas já prontas. Ó. A gente tem a raiz, que tem as coisas pré-definidas. A gente tem comandos do Revit e a availabilidade de comandos, e a gente tem coisas de UI. Então eu vou voltar aqui para a raiz mesmo, e eu vou criar um novo app command, tá? Que é um comando, ó, que se relaciona com a minha aplicação.
tá? Eu vou chamar esse cara aqui de delete column ou columns command. É isso aqui que a gente vai fazer. Simples e básico, tá? Eu gosto sempre de colocar como sufixo command aqui para eu saber, porque às vezes eu vou fazer uma delete columns WPF, eu vou chamar ela de view. Aí o command do Revit eu vou chamar ela de command. Então eu consigo agrupar as features pelo nome delas e eu sei o que cada uma delas faz pelo sufixo. É o jeito que eu gosto de organizar o meu código, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Então delete columns command. Aí eu dou um add aqui. O que ele vai fazer, ó? Esse template ele já vai colocar as opções já do framework, já injetando o container e já deixando pronto. Isso daqui vocês podem fazer na mão também, não tem problema nenhum. Isso aqui só é já código já pronto para vocês já começarem a utilizar, sem precisar saber que eu tenho que injetar o container, que eu tenho que fazer a herança aqui do Revit app command, que eu tenho que fazer uma transaction aqui. Tudo isso já vem meio que pronto para vocês. Beleza. Então, a ideia disso aqui é o seguinte, pessoal. Esse daqui é um app command, tá? Então ele está relacionando com o comando. Tá vendo aqui, ó, esse app? Já é o meu aplicativo aqui, ó. Já é essa classe, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Este cara aqui, ó, esse Revit app command, ele já conversa com o meu app. Tá vendo? Porque ele já é um tipo genérico aqui do C#. O que acontece? Quando eu faço essa relação, o framework em si já sabe, opa, você está relacionando esse comando com esse aplicativo. Ou seja, agora eu posso fazer a injeção do container, eu já posso adicionar os métodos que você injetou no container, eu já posso te ajudar a programar. Entendeu? Toda essa relação o framework faz por baixo dos panos, sem que você tenha que codar nada. Então, o que eu injetar no container aqui, gente, ó, nesse método aqui, já vai estar disponível para mim aqui, nesse container. Sem que eu precise fazer a ligação entre eles. Peraí, volta lá no startup, pra dar uma olhada de novo, Thiago. Startup? Aqui. Ah, garoto, entendi. Tu traz tudo que tu precisa aí no começo e aí já fica disponível em todo o código quando você coloca lá a herança lá, né? Exatamente. Show de bola. O que acontece é, os containers eles trabalham, como eu falei no começo, em como que é? Register, resolve. Register é a parte que você registra, isso aqui é o registro. E o resolve é a parte que eu pego o que eu registrei para consumir. Basicamente é isso. De novo, não é conceito que eu inventei. RR é um conceito de container que existe em qualquer plataforma. Eu estou trazendo isso para dentro do Revit. Entendeu? Então isso você vai ter as mesmas features que você tem programando para um servidor de web com as plataformas da Microsoft, você vai ter aqui também dentro do Revit. O conceito é o mesmo aplicado à programação em Revit. Basicamente é isso. Então, pessoal, o pessoal deve estar falando, poxa, mas tudo isso, qual que são essas vantagens, tá? A gente vai começar a explorar essas vantagens também. É que tem muita coisa de conceito que eu queria explicar para vocês antes de chegar lá, tá bom? Tá sendo sensacional, Beleza. Pode continuar. Valeu, obrigado. Mas antes de fazer tudo isso, o que eu queria falar para vocês é, o framework em si, ele não altera o Revit em si, ou os comandos do Revit em si, tá? Eu não quis fazer nada que impedisse você de utilizar o Revit como você já utiliza. Ele é um a mais, ele é uma extensão, entendeu? Então, um comando, o código que você iria rodar aqui, se você quiser copiar um código já pronto de Revit e colocar aqui e ignorar o container, não tem problema nenhum, tá? Ele vai rodar igual, tá? A base é a mesma, tá? Isso aqui é só adição de features novas. É só uma grande tá bom? caixa de ferramentas, né, Thiago? Exatamente. Então, assim, para provar isso para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o código que todo mundo aprende a fazer quando começa a programar em Revit. Vamos pegar aqui a UI doc do meu comando, vou pegar comment data.application.ui document e eu vou também pegar a document aqui. Então, eu vou pegar UI doc.document. Beleza. Isso daqui é o código mais
que vocês já devem ter ouvido ou visto mais vezes na vida de vocês programando para Revit, né? Eu quero uma instância do UI document e eu quero uma instância do document. Tá? Isso aí já devia estar dos parâmetros do executivo. É verdade. É normal. Mas beleza, olha só. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, coletar os elementos, então eu vou vir aqui var, eu vou chamar de columns, ou column IDs, né? E eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou dar um new filtered element collector, aqui, passando o document, aí eu vou falar assim, of category, que vocês já devem ter feito esse código também 1 zilhão de vezes, né? Isso aqui vai ser o structural columns, eu quero colunas estruturais. Aí eu vou falar not element type, que eu não quero editar os tipos, né? Deixa eu colocar só isso aqui em outras linhas para facilitar a leitura de vocês. Eu não quero os tipos, né? E aí eu posso falar .to element IDs. Desse jeito. O que ele vai me fazer é retornar aqui uma coleção, uma collection, né? De element IDs. Então, esses IDs aqui, eu posso simplesmente fazer isso aqui e dar o delete. Aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês depois disso. Esse código vai rodar perfeitamente? Não. Não. Claro que não. Por que não? Cadê a transaction? Era isso que eu ia Cadê dizer. transaction? Exatamente. Perfeito. Bom que vocês estão afiados. Isso aqui vai dar pau na hora, tá? Por quê? Porque ele vai chegar aqui, ele vai tentar deletar as colunas do projeto, mas você não pode fazer isso. Por quê? Porque você não abriu uma transação. Se você não abrir uma transação, você não tem acesso ao banco de dados do Revit. Isso é normal. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, dentro desse código, é simplesmente dar um using transaction. Eu posso dar um var, se eu quiser também, t equals new transaction. Passo o document que eu vou utilizar e eu posso passar o nome do que vai ficar lá. Então, aqui eu posso falar delete columns. Assim. Eu preciso carinha para gostar do VAR, viu? Eu preciso inicializar e eu preciso comitar, né? Isso é normal. E aí eu posso jogar o meu código aqui dentro. Isso aqui deveria rodar perfeitamente. Não sei se vai rodar, vamos ver, tá? Salvei aqui e aí eu vou tentar rodar isso. Gente, eu utilizei o container? Não. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Vamos fazer assim primeiro, depois vamos ver o que a gente pode fazer aqui depois. Vai rodar se não tiver column lá, aí fodeu. Boa pegada. Vamos fazer o seguinte, então. Antes da gente fazer isso aqui, a gente pode fazer assim, ó. If column IDs.any any. Aí a gente pode fazer isso daqui. Vamos pegar o link e pronto. Ou seja, se existir alguma coluna, deleta. Se não existir... Vai. Eu acho que ele não lança ignora. exceção, não. Acho que ele não lança exceção, não. Mas vida que segue. É isso aí. Vamos lá. Temos o nosso código aqui. Nosso grande aplicativo que vamos vender por milhões de dólares. Vamos ver se ele vai funcionar. Beleza? Olha só, ele pediu para carregar. Always load. Esquecemos de uma coisa. A gente não colocou esse cara na ribbon. Foi. Era isso que eu disse. Aí ele vai aparecer. Não adianta. É. Pois é, rapaz. Não vai aparecer, não. Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de colocar isso. Olha só. Esse cara aqui, eu não preciso dele, eu vou apagar ele, porque ele é só aquele painel na aba Add-ins. Eu vou apagar ele para a gente não se confundir com ele aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa linha, tá? E dentro dessa linha aqui, eu vou adicionar agora o meu delete command, tá? Eu quero que ele esteja disponível só em ambiente de projeto, tá certo? Eu quero que o nome dele seja delete columns. E aí ele pode ter o logo da Unbox, mas eu também tenho uma outra logo aqui, ó, da Autodesk também, se eu quiser utilizar para diferenciar. Autodesk logo também. Já vem aqui com os templates também. Só para ele ficar uma carinha diferente lá. Vamos rodar ele agora, vamos ver.
Beleza, pediu para carregar. Show de bola. Enquanto isso está abrindo aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem colocar? Até agora tá indo. Agora tá de boa. Tem bastante gente na meeting aí que não falou nada. Se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, abre ou abre o microfone, ou se vocês não conseguirem, manda no chat lá, que aí eu tento desmutar vocês ou qualquer coisa assim. Uma dica para quem não está habituado com o Zoom, você aperta a barra de espaço, ele abre o microfone, você fala e solta o microfone. Ou solta a barra de espaço, ele fecha o microfone. Não precisa necessariamente clicar no botãozinho lá. Barra de Legal. espaço aí abre o microfone. Aí, ó, lá no minha ribbon, ó, a gente tem o nosso botão. Se eu clicar nele direto, não tem nenhuma coluna, então ele simplesmente vai ignorar, tá? Se eu quiser aqui, deixa eu só puxar esse cara para trás. Se eu quiser aqui, eu vou então criar algumas colunas estruturais no meu projeto. Deixa eu vir até no 3D aqui. Olha lá, tá lá as colunas. E aí eu posso vir e deletá-las. Simplesmente assim, tá? Então, coisas aqui que vocês já devem ter feito milhões de vezes, talvez não com API, mas com Dynamo, enfim. É algo bem comum mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas colunas aqui, eu vou colocar elas, eu já vou configurar elas aqui, porque daí, às vezes que eu vou adicionando mais funcionalidades, vou mexendo, a gente já tem esse mesmo projeto para inicializar aqui. Então, elas estão vindo do base offset, top of the column. Eu vou subir alguns níveis aqui. O nível 2 tá bom. É o suficiente. Acho que já dá para eu ver elas em plantas, né? Em planta, dá. Beleza. Show de bola. Então, eu vou permanecer com ela aqui. Eu vou salvar esse projeto. Então, só para eu conseguir ter ele como exemplo. Box.code. Beleza, show de bola. Então, toda vez que eu vou abrir o Revit, vai estar aqui. De novo, se eu clico aqui, apaga as colunas. Tá? De novo, e aí, eu tenho o meu delete columns que eu coloquei lá na minha transaction. Show de bola. Vou fechar agora o Revit. E eu vou continuar nesse conceito, tá? Pessoal, esse aqui, como a gente falou, isso aqui é um código, assim, extremamente simples. Não tem nada demais acontecendo aqui. Mas, e se isso aqui fosse muito mais complexo? Vocês raramente vão fazer códigos tão simples assim, senão não teria por que vocês estarem programando, né? Então, o certo disso daqui é a gente ter uma forma de abstrair esses conceitos para que você consiga utilizar eles em outros lugares. Por exemplo, pensem no que a gente está fazendo aqui. Mesmo sendo um código tão simples, mas tão simples, a gente tem duas coisas acontecendo. A gente tem a coleta das colunas e a gente tem a deletar as colunas. São dois conceitos separados, são duas responsabilidades diferentes. Uma pode dar problema e não influenciar ou influenciar a outra. E se eu quisesse também coletar outras coisas, a não ser as colunas, e eu quisesse apagar, eu iria fazer outro código desse, eu iria me repetir aqui, não teria essa necessidade. Então, o certo é a gente começar a trabalhar com conceitos de abstração, tá? O comando do Revit, a ideia do comando é simplesmente executar partes do seu código já pré-definidas em outro lugar. Não é para você ter sua lógica de programação aqui dentro de comando. Por quê? Porque você não pode reutilizar depois. E se eu quiser utilizar essa mesma lógica que eu utilizei aqui em outro comando, eu vou ter que copiar esse código para outro lugar. O que acontece é, quando eu vou copiando o código para vários lugares, a manutenção desse código vai ficar cada vez mais difícil. Sim, até nas minhas rotininhas lá. Eu já mudei o conceito já. Pra isso. Porque senão muito. Ferrou, velho. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar com a ideia de serviços, tá? Então, serviços é algo bem interessante, que no container ele faz muito, muito sentido, tá? E ele trabalha muito bem com essa ideia de container, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o container
para ser bastante específico aqui. Eu vou criar 2 serviços, tá? E esses serviços vão ser extremamente específicos, tá? Eles não precisariam ser, mas eu vou fazer eles extremamente específicos só para mostrar os conceitos do framework, tá bom? Você pode desenhar essa forma de vários jeitos que você quiser. Mas aqui eu vou criar um novo serviço, tá? Esse serviço, ele é simplesmente uma classe qualquer, tá? E aí eu vou chamar ela de column ou columns collector service. Eu posso dar a extensão service, se eu quiser, o sufixo service, mas ele também já está dentro da pasta serviço. Então talvez nem seja tão necessário. Aí é com vocês, o que vocês acharem melhor, tá? Adicionei esse cara aqui, preciso fazer com que ele seja público, certo? E aí, aqui, um serviço, ele é basicamente uma classe que executa alguma coisa. Ele não precisa ter herança de nada, ele não precisa ter nenhum tipo de decorador, como o Revit exige que o decorador de transação exista. Não, um serviço é uma classe simples, tá? Que essa classe, ela vai executar métodos. Evitem fazer propriedades em serviço. Por quê? Propriedades remete a você manter estado. Um serviço, a ideia do serviço é que ele não mantenha nenhuma propriedade armazenada. Ele só execute coisas que você pede para ele fazer. Isso também facilita muito quando você vai expandir o seu produto. Por quê? Muitas vezes, já deve ter acontecido com vocês, de vocês manterem propriedades guardadas e depois, quando ele for rodar de novo, o que acontece é, o teu método vai ser influenciado por aquela propriedade que ficou guardada antes. E aí você vai ter problemas. Então, gente, sempre passem como argumentos o que você precisa, tá bom? Posso elaborar mais sobre isso depois, mas vamos continuar aqui, tá? Aí eu vou simplesmente criar aqui um método dentro desse serviço. Como eu chamei de Columns Collector Service, eu vou simplesmente chamar uma de Collect, tá? Aí você fala assim, poxa, mas você criou uma classe só para coletar grid, só para coletar coluna? Sim, eu posso criar uma classe que colete outras coisas, ou classe que seja genérica o suficiente para coletar qualquer coisa. Eu só estou mostrando aqui para elaborar um conceito específico, tá bom? Então, eu vou simplesmente fazer um public, ele vai retornar um iCollection, tá? De element IDs do Revit, tá? E eu vou chamar ele de collect, tá? Só que no collect eu preciso passar o quê? O document do Revit. Eu preciso do document do Revit para coletar alguma coisa, tá? Então, esse garoto aqui, a única coisa que ele vai fazer de verdade mesmo, pessoal, é isso daqui, ó. É isso aqui. Só isso. Ele vai coletá-las e ele vai retorná-las. De novo, é simplificado? É. A gente está trabalhando com algo bem simplificado aqui hoje, tá? São só conceitos. Então, a única coisa que ele vai fazer é coletar e retornar. Só isso. Tá bom? Ô, Thiago, e por que não fazer isso como uma extension class? Porque extension class você não consegue injetar em container. Ah, beleza. Extension class é o seu última solução para quando você não tem controle sobre a classe que você quer editar. Tá? Extension methods é para esse conceito somente. Se você usar muito extension method, você vai acabar caindo no mesmo problema. Você vai ter problemas de conseguir editar o que você já fez. Você tem muita coisa muito acoplada, entendeu? Então, o máximo abrangente que você conseguir fazer é melhor. Tá bom? Entendi. Beleza. Então, esse aqui vai coletar e vai retornar. Ele só vai fazer isso. Beleza. Agora, a gente vai ter um outro serviço, pessoal, que ele vai deletar. Então, eu posso chamar assim, ó, columns. Eu posso até falar de column service. Por exemplo, ele pode ter responsabilidade de criar também colunas. Geralmente, o pessoal fala, olha, tenta fazer cada serviço é responsável por uma coisa só. É o melhor possível. Se ele é responsável por criar, você pode ter vários métodos de criação, mas só criação. Se ele é responsável por editar, só edição. Se ele é responsável por deletar, só deletação. Então, assim, o legal de serviço é você conseguir quebrar a tua aplicação em várias partezinhas pequenas,
Poxa, mas é muita classe. Sim, é muito fácil achar classe no Visual Studio. Agora, métodos, não. Quando você tem uma classe, que a gente chama de God Classes, né? Que são aquelas classes que tem 500 linhas. Eu tô falando 500 linhas, mas tem classe minha que já teve 3.000. Né, Ramon? Você sabe disso. Desconheço. Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de classe, vira um inferno você fazer manutenção. É melhor você ter muitas classes e menos métodos dentro delas. Tá bom? Então, vamos lá. Column Service. Isso não é o Thiago que está falando, tá, pessoal? Isso é um conceito bastante conhecido dentro de paradigma de programação. Então, só para confirmar, isso é Microservice. Microservice Services no final das contas, né? Entendi. Não. Microservice, Microservice é outro conceito. É outro conceito. É meio assim, o nome faz parecer que é outra coisa, mas não é exatamente microservice. Microservice é um outro conceito, mais de infraestrutura, de arquitetura de arquitetura de engenharia de software, né, de arquitetura de software. E isso aqui é mais código interno mesmo. Depois a gente pode falar sobre isso, mas microservice é basicamente você ter pequenos servidores, entre aspas, tá? Pequenos servidores independentemente que vão fazer algo específico também. É o conceito de código que eu estou mostrando aqui, só que ligado à infraestrutura. Né? Microserviços é aquela parte ligada com o container do Docker, aqueles Kubernetes e tal, que o pessoal tem hospedado vários servidorzinhos que cada um é responsável por uma coisa específica e eles se conectam e tal. Mas é bem chato isso mesmo, né? Porque você fala assim, container. Container significa tanta coisa dentro de programação. Serviço significa tanta coisa dentro de programação que a gente se perde. Os nomes são todos iguais, mas realmente são coisas diferentes. Então tá, pessoal, beleza. Column Service, então. Eu vou colocar ele aqui, vou adicioná-lo, tá? Colocar ela como pública. Eu podia ter colocado Column Delete Service, mas tudo bem. Aí eu vou fazer aqui um método que vai deletar, tá? Eu também posso, na deleção, retornar um iCollection, que o próprio Revit me retorna os elementos que foram deletados e os elementos dependentes desses elementos que foram deletados. Então eu posso também devolver eles para o usuário no meu serviço. Se ele quiser utilizar, ele utiliza ou não. Então eu vou colocar delete e eu simplesmente vou passar um iCollection também de Elements ID, que vai ser Elements, ou no caso aqui, Columns to delete. Tá? Aí eu posso vir aqui e implementá-lo. Beleza, e esse aqui vai fazer uma grande coisa que é simplesmente... Ops, eu esqueci de passar o document. Que vai simplesmente pegar esses caras aqui, deletá-los e retorná-los. Né? Isso aqui é o que o pessoal chama de one-liner, né? É um método de uma linha só. Né? Mas, pessoal, aí você fala assim, puta merda, o cara fez tudo isso só para fazer uma linha. Sim, muitas vezes isso acontece e muitas vezes é necessário, tá bom? Neste caso aqui, ele é um exemplo muito contraído, tá? Mas isso pode acontecer também num caso real